Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Moisés, servo do Senhor, teve sua vida guiada e guardada por Deus desde seu nascimento. Quando criança, o Senhor o livrou no parto. As parteiras temeram ao Senhor e conservaram os meninos com vida. Puá e Cifrá não obedeceram ao rei do Egito, mas obedeceram a Deus. E porque elas obedeceram, Deus fez algo excelente na vida delas. Estabeleceu-lhes casa, lhes deu uma família firme e estável, edificada na rocha, onde nenhuma tribulação, luta, tempestade podia abalar. Tema a Deus e obedeça a sua voz, pois Deus fala, e você será casa na rocha, edificada em Cristo, onde nenhuma provação pode destruir a sua casa. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. O Senhor livrou Moisés no parto, no Nilo, a filha de Faraó, quando viu a arca e viu o menino chorar, moveu-se de íntima compaixão. Deus estava no controle em todo o tempo da vida de Moisés, e a vontade de Deus prevaleceu na vida de Moisés. Deus está no controle da vida dos seus filhos. Deus tem o controle dessa situação, dessa luta, dessa prova, dessa enfermidade. Deus pode interferir ao seu favor em meio à luta e trazer paz. Paz na sua alma, na família, entre irmãos. Deus está no controle. E quando Deus está no controle da sua vida, Ele muda a sua história. Ele te sonda e conhece, está perto em todo tempo, te protege. Deus age em respostas às suas orações. Deus te influencia, te conduz, te direciona, te inspira para que você viva os sonhos e projetos do Senhor em sua vida. Deus está no controle, porque você pertence a Ele. Você é filho que tem um pai que cuida, sustenta, ajuda, livra e te dá a vitória. Confie em Deus em meio a tempos difíceis e supere as provações confiando no Senhor. Salmos capítulo 24, versículo 1 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você é do Senhor, sua família é do Senhor, seus dons, seu trabalho, permaneça buscando ao Senhor. Amém? Deus quer falar com você. Assim como o Senhor falou a Moisés, Deus quer falar ao seu coração. Esforce-se e caminhe em direção à visão dos propósitos do Senhor na sua vida. Caminhe em direção a Cristo. Caminhe
em direção ao conhecimento da palavra de Deus, Deus vai te capacitar para a grande obra que Ele tem em sua vida. Esforce-se, anime-se, busque ouvir a voz de Deus na palavra de Deus, e Ele, o Senhor, vai bradar em seu coração. Você já ouve a voz de Deus bradando em seu coração. Êxodo, capítulo 3, versículo 3 diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Em meio a tempos difíceis, busque agora a Deus e a sua direção. Vá para o lugar da presença de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus sempre fala e precisamos prestar atenção. Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a sua voz. Está chegando a hora. Jesus Cristo breve vem buscar o seu povo, a sua igreja. E quem buscar ouvir a voz do Filho de Deus viverá, terá força, ânimo, restauração, fé, compaixão, vida santa, força para continuar, subsistirá em tempos difíceis. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: E eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você ouve a voz de Deus, comendo o pão da palavra de Deus. Jesus é o pão que quer te dar o alimento que te conduz à vida eterna. A palavra de Deus é o pão. Só Jesus pode te dar a vida plena e a vida eterna. Só Jesus dá o verdadeiro sentido à sua vida. Jesus é o pão que te indica, direciona, orienta no caminho que você deve andar. O caminho que você deve andar é de obedecê-lo, obedecer a sua palavra, caminhar nos sonhos e projetos do Senhor para a sua vida. O caminho é o caminho da fé, da esperança, do amor e da comunhão. Como o pão da palavra de Deus e tem a vida eterna, tem a direção de Deus em todas as coisas da sua vida. Direção no trabalho, direção na família, direção na sua vida, força para continuar até o fim com Cristo. João capítulo 6, versículo 51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando você ouve a voz de Deus através da palavra de Deus, que é o pão, você quer viver para Ele e por Ele. Esteja disposto a entregar a sua vida a Cristo e viver para Ele. Viva para Cristo, que Cristo seja engrandecido através da sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viva para Cristo, ame a palavra de Deus, obedeça, ame os seus irmãos, caminhe em direção aos propósitos e projetos do Senhor, e quando você morrer, voltará para casa, que é o maior ganho, é a volta para casa.
voltar para Cristo, para a eternidade com Deus. Amém? Deus vai te visitar. Busque a Deus e o Senhor vai te visitar. Ele tem visto a sua aflição e a sua luta. O povo clamou, buscou a Deus e o Senhor os visitou para trazer solução, resposta e milagres. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Quando Deus visita o seu povo, Ele muda a história. Ele muda o ambiente, muda a situação difícil. Deus tem visto a sua aflição e vai mudar a história da sua vida para melhor, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Sua vida vai mudar de um dia para o outro. Creia, para a glória e honra do Senhor Jesus. Quando Deus chega, Ele traz livramento. Quando Deus chega, a tristeza sai. Quando Deus chega, o desânimo sai. Quando Deus chega, a depressão sai. Quando Deus chega, a dor sai. Quando Deus chega, o medo sai. Quando Deus chega, a angústia sai, em nome de Jesus. Em meio à aflição, Deus está com você. Amém? Em Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O Senhor anda com você. A presença de Deus marca a sua vida. Você pertence a Deus. A aflição está no controle de Deus e o Senhor te ajuda a ser bênção na mão dele. Amém? Deus dirige todos os seus passos e te fará prosperar espiritualmente para a glória de Deus. Deus fará você se desenvolver, progredir nos sonhos e projetos do Senhor, assim como fez com José. José se desenvolveu cuidando, ajudando, amando os que precisavam de ajuda na casa do cárcere. Gênesis capítulo 39, versículo 23 diz assim: E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Todos nós, servos do Senhor, desempenhamos um papel importante no crescimento da igreja, o reino de Deus, e para o nosso crescimento espiritual e crescimento da igreja na terra, precisamos cuidar de todas as coisas, cuidar da nossa casa, cuidar do reino de Deus, ajudando as pessoas, amando, intercedendo, ajudando os presos pelo pecado, pela incredulidade, pelo desânimo, pela tristeza, ajudando os presos no vício a serem libertos, transformados à imagem de Cristo para a glória de Deus. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele. E para nós cuidarmos, ajudarmos o nosso próximo, precisamos estar primeiro com o Senhor, aprendendo a palavra de Deus, orando, adorando, ouvindo a sua voz, e teremos forças para cuidar
daquele que vemos que precisa de ajuda. José ajudou os presos. José foi bênção nas mãos de Deus. Amém? Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a sua sorte. José, de um dia para o outro, saiu do cárcere para o palácio para ser governador. José vai sair de um momento de dor e dificuldade, de provação, onde sua fé foi testada ao máximo, para um momento duradouro de alegrias, cumprimento de promessas, uma situação melhor financeira, honra, vitórias, para a glória de Deus. Assim será na sua vida. A aflição, a dor vai acabar e o cumprimento das promessas vão chegar na sua vida. Amém? O copeiro Mor lembrou-se no tempo certo de José. José foi lembrado como servo que ouve a voz de Deus. Continue servindo e no tempo certo o cumprimento da promessa vai chegar. Gênesis 41, versículo 12 diz assim: Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Deus sempre vai se lembrar dos seus servos, daqueles que agem com obediência, que servem a Deus, que ajudam o seu próximo, que são firmes em sua fé em Cristo, que independente das circunstâncias difíceis, permanecem confiando no Senhor e servindo a Ele. A presença de Deus na vida de José fez a diferença na vida dele e de muitas pessoas. Somos chamados e escolhidos por Deus para fazer a diferença onde estivermos. Os momentos difíceis que passamos não significam o fim, mas uma grande oportunidade de Jesus, com sua presença, fazer a diferença em nossa vida e na vida de muitos através de nós. Gênesis 41, versículo 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições ou dificuldades, mas no meio dos desafios e aflições, Deus está sempre conosco, está presente, nos ajudando, sustentando, amadurecendo, nos fazendo crescer para que possamos fazer a diferença em meio a tempos difíceis. Moisés, José e muitos outros foram exemplos na Bíblia. Exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis, mas em todo o tempo Deus estava no controle. O Senhor os fez crescer, amadurecer, avançar, para que fossem instrumentos nas mãos de Deus e para que muitas vidas fossem abençoadas, animadas, salvas para a glória de Deus. Deus está no controle. Creia, avance para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos em todo o tempo a sermos guiados por Ti, direcionados, orientados, para que possamos continuar firmes na Tua presença, onde nenhuma dificuldade, Senhor, pode nos separar do Teu amor. A tribulação não pode nos separar de Ti, a angústia não pode nos separar de Ti, a perseguição, o perigo, a fome não nos separará de Ti, Senhor, nem do Teu amor, pois Te amamos, somos Teus,
tuas ovelhas. Pertencemos a ti, Senhor. Em meio a tempos difíceis, confiamos em ti, porque tu estás conosco, tu estás no controle de tudo e trabalha em nosso favor. Que haja paz, que haja alegria, que haja a tua presença, que haja saúde, que haja portas abertas em cada lar, em cada família, que haja a tua palavra em cada lar, trazendo vida, trazendo ressurreição a cada um, Senhor, que te ouve e que te busca. Fala conosco, Senhor, sempre. Queremos ouvir a tua voz, te obedecer, avançar, ser bênção em tuas mãos. Tu és o nosso pão que nos dá vida, força, ânimo, saúde, fé. Ajuda-nos, Senhor, a comer o pão da palavra todos os dias, pois queremos mais de ti. Vem nos visitar, Senhor. Visita cada lar, a cada família, pois aonde tu chegas, Senhor, o Senhor muda a história, muda o ambiente, muda a situação para melhor, para a glória e honra do teu nome. O dia difícil vai acabar e dias de milagre, de honra, de promessas cumpridas vão chegar. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer te servindo, sendo bênção, te buscando, adorando, para a glória e honra do teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.